pessoal, boa tarde, tá? Para vocês. Vamos começar mais uma aula. Essa aula aqui vai ser mais ou menos, pessoal, baseada no calendário de vacinação, tá ok? Vai vir ter outras coisas, vou falar de alguns outros assuntos, tá bom? Mas eu vou passar para vocês o calendário de vacinação. Só que não só o calendário de vacinação, porque só o calendário é tranquilo. Isso aí é mais tranquilo. Só o calendário a gente decora, só que tem as especificidades. Cada vacina tem sua especificidade, tá? Então eu vou estar passando isso para vocês, tá? O que eu acho que não só é interessante o vídeo, mas também é interessante, pessoal, vocês estarem anotando algumas coisas, alguns pontos, marcando alguns pontos. Lembrando que essa aula aqui eu vou estar passando para vocês também, tá? Vou entregar para vocês, ok? Então, primeira coisa, de que as pessoas morrem na nossa comunidade? Quais as causas da doença? Quais seriam para os problemas encontrados? Geralmente, o que morre aqui? Doenças, acidentes, envenenamentos, né? Brigas por arma de fogo, briga por arma branca, entre outras coisas. Quais são as causas de algumas doenças dessas que a gente fala? É vírus? É fungo? É uma bactéria? O que causa essa doença? Tá? E quais seriam as soluções? Isso aí são multifatores, tá? Nós sabemos, pessoal, que existem doenças transmissíveis, o nome já é, né, bem direto, e doenças não transmissíveis. Exemplos de doenças não transmissíveis são doenças que não passam diretamente de uma pessoa para outra, tá? Exemplo daqui, as duas principais que são exemplos para nós isso aqui hoje, é a hipertensão e a diabetes, tá? E doenças transmissíveis, a gente já tem muitas, né? A sífilis, a varicela, o sarampo, a cachumba, entre outras doenças. E é nesse ponto aqui que nós vamos estar batendo de frente. Só um segundo aqui. Batendo de frente. Porque essas doenças transmissíveis, muitas dessas doenças transmissíveis, elas são passíveis de nós termos alguns tipos de cuidados e algumas prevenções e algumas precauções para não ter o adoecimento. E uma dessas precauções são as vacinas, tá? Vocês estão vendo aqui um ciclo, né, de transmissibilidade de grande parte das doenças. O agente causador, tá? O agente etiológico. O que é o agente etiológico? É um agente que vai causar uma doença. Geralmente, os três principais são vírus, fungos e bactérias, tá? O hospedeiro, hospedeiros, né, são aquelas pessoas que vão ser provavelmente acabar adoecendo, tá? O hospedeiro, onde que esse agente ele vai estar habitando esse hospedeiro. E o contágio seria a forma com que o contágio adentrou no hospedeiro. Qual que é a forma de contágio? É vias aéreas? É na relação sexual? É contato íntimo? É pelo tato? Então, isso são os contágios, as formas com que o agente contagiou o hospedeiro, tá? E aqui é o reservatório. O que aconteceu aqui? O reservatório é a pessoa que geralmente está contaminada e a própria pessoa aqui, ela pode contaminar outras pessoas, tá? Reservatório aqui. Doenças imunopreveníveis. São doenças que a gente pode prevenir através da imunização. Aqui vocês estão vendo aqui alguns exemplos clássicos. Dessas doenças aqui, elas são preveníveis, tá? Pelo nosso Programa Nacional de Imunização. E são algumas delas: tuberculose, hepatite, difteria, tétano, coqueluche,
a polio, sarampo, a cachumba, rubéola, varicela, todas essas doenças aqui que eu não vou mencionar todas não, tá? E todas essas doenças aqui são preveníveis pelo nosso sistema, né, nacional de imunização, tá? O nosso programa nacional. Tem algumas doenças que não estão aqui, mas que nós vamos estar abordando, tá ok? Então são doenças que são preveníveis pela imunização, ou seja, pela vacinação. Aí tá, o que é vacina? As vacinas contêm agentes infecciosos inativados que produzem a produção de anticorpos pelo organismo, tá? Então tem toda uma teoria aqui para vocês estarem dando uma lida. Aqui, pessoal, o que é importante na vacina? Muitas pessoas não sabem, as vacinas elas são produzidas a partir dos próprios agentes causadores da doença. Vocês viram lá que os agentes etiológicos são fungos, vírus e bactérias. As vacinas são formadas por esses agentes infecciosos. Ou, tem muitas vezes eles pegam, por exemplo, o vírus do sarampo. Eles pegam o vírus do sarampo, modificam ele geneticamente, vão dar, o que acontece? Eles vão diminuir a potência do agente causador no organismo, e quando a gente introduz esse agente, esse vírus, ou esse fungo, essa bactéria no organismo, o nosso sistema imunológico vai criar uma resposta, vai criar o anticorpo. Como esse vírus, como essa bactéria ele está mais fraco, nós vamos produzir o anticorpo. Geralmente ela não vai produzir os sintomas, tá? E aí automaticamente nós criamos os anticorpos. Criou-se os anticorpos, provavelmente quando esse vírus, no meio do ambiente, de uma pessoa para outra, entrar em contato conosco, ele não vai mais produzir os sintomas, não vai produzir a doença, porque você já criou o anticorpo, tá? Então, isso que é a vacina, é nada mais nada menos que você pegar o próprio agente, tá? Vou até voltar aqui para vocês verem. Então, para fazer a vacina, eles vão pegar esses agentes aqui, pegou eles, modificou no laboratório, pegou eles, aplicou no hospedeiro. Esse hospedeiro aqui, ele criou o que? O anticorpo, tá? O agente aqui é o antígeno e nós vamos criar o anticorpo, tá? O nosso próprio sistema imunológico, ele vai criar os anticorpos. Criou o anticorpo contra a doença, provavelmente você não vai adoecer. Um caso de tipo de imunidade que nós geralmente conhecemos é a cachumba. Vocês já ouviram falar que quem pega cachumba uma vez não pega mais nunca. Por que não pega mais nunca? Porque você teve o agente, você teve a doença, o seu organismo criou o anticorpo, ele teve uma memória duradoura para o resto da vida, o seu organismo memorizou aquilo pelo anticorpo, e você não vai ter essa doença novamente. Então é muito raro, vocês nunca vão ver geralmente a pessoa pegar a cachumba 2 vezes, tá? Por quê? Porque criou-se uma imunidade, criou anticorpo específico para aquela cachumba, tá? Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, as vacinas, vocês vão ver que as vacinas elas são utilizadas no Brasil desde o século XIX, tá? Entre elas, uma das mais conhecidas que eu expliquei para vocês, a revolta da vacina, né, que a gente explicou na aula da saúde pública no início. E no início a população não aceitou muito essa vacina, porque vai vir aqui, vai tacar vírus e bactérias. Não, o governo está querendo me matar. Ou a gente escuta muito que essa vacina da gripe, né, a influenza, muito idoso fala: eu não quero essa vacina não, porque o governo está me matando para ficar com minha aposentadoria. Então isso acontece, tá? Acontece muito. Então, nesse início aqui, as vacinas não eram muito aceitas, tá? Hoje em dia, há muitas indústrias farmacêuticas que elas não veem a vacina como uma coisa positiva. Mas por quê? Porque a vacina, entre aspas, ela é barata, ela produz uma resposta eficaz e você não vai adoecer.
Se você não adoece, você não precisa de quê? De pagar uma medicação, você não precisa pagar uma consulta, simplesmente por uma vacina. Então tem muitos grupos organizados que se organizam para ir contra a vacina, falar mal da vacina. Por quê? Porque para eles a não vacinação é benéfica. Tudo isso aqui, gente, é o dinheiro. Então, a partir do ano de 1973, o Brasil criou o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Programa Nacional de Imunizações, tá? Vocês estão vendo aqui. Só que naquela época lá, as vacinas eram bem poucas, tá? Não é o que hoje nós temos aqui, não. Era 2, 3, 4, 5 vacinas. Geralmente a gente sempre tinha, todo mundo já viu nos cartãozinhos, tinha a SEIB, né? Todo mundo tem. A vacina contra o sarampo, tá lá no cartãozinho de vocês, a mais antigo. A BCG, né? Então essas são um exemplo das vacinas mais antigas, tá? Então lembrando que é o ano de 1973, o Programa Nacional de Imunização. Isso vocês têm que saber, porque lá no dia a dia, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ouvir muito esse termo, tá? PNI, Programa Nacional de Imunização, tá? Isso é muito importante. O Brasil, vocês vão ver aqui que por meio da vacinação, ele conseguiu até algumas certificações internacionais de erradicação da doença. Alguns exemplos aqui, ó, febre amarela urbana, tá? 1942, a varíola, 1973, e o poliovírus, né? Que é a polio que causa a poliomielite. Essa polio aqui o Brasil conseguiu erradicar eles, né? Só que a gente sabe, né, que a realidade não é essa hoje, que algumas doenças que haviam sido erradicadas, desaparecidas, elas estão voltando, tá? Um exemplo desse aqui era a poliomielite. Nós vamos estudar polio, aqui nós vamos ver um por um. Então, algumas dessas doenças aqui estão voltando. Um exemplo é a febre amarela urbana. A gente sabe mais a febre amarela da questão de área rural, mas tem se ouvido esse aparecimento da febre amarela urbana. Então, o que acontece? Então, pessoal, isso é a valência, isso é a importância da vacinação para a gente. Ela faz com que nós criamos esses anticorpos, que a gente cria essas resistências para a vacina e a gente pode até erradicar algumas doenças. Hoje, vocês veem aí que raramente a gente ouve falar de cachumba. Estou dando exemplo da cachumba. Raro, por quê? Porque tem a vacinação da cachumba. Vocês vão ver no calendário de vacinação, a gente recebe mais de uma vez essa vacina, tá? Nós sabemos hoje, pessoal, que tem alguns calendários vacinais. A gente estuda, quando nós estudamos imunização, a gente sabe que existe o cartão de vacinação da criança, que é o infantil, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante. Cada cartão cada calendário vacinal aqui tem as suas especificidades, tá? Vacina, quando a gente trabalha vacina, não é uma coisa muito simples, não. É uma coisa bem complicada, tá? Porque tem vacina que a criança pode tomar, que não aplica no adolescente, que não aplica no adulto, que não aplica no idoso e aí não aplica na gestante. Então é um trabalho assim, vacina, pessoal, é constante. É dia a dia ali, ó. É estudar, é prática, e a gente sabe que os calendários vacinais, eles modificam muito. Por exemplo, agora no ano 2020, já é diferente do calendário de 2019, que é diferente do calendário de 2018. As mudanças são bem sutis, são poucas, tá? Mas sempre está em mudança. Então, por isso que a gente tem que estar estudando essa questão da vacinação. Eu vou só conferir se o vídeo está funcionando. Ok. Então, vamos dar continuidade, tá? A vacinação, nós sabemos que hoje ela é uma atribuição da atenção primária, da atenção básica,
vocês vão encontrar aí no setor público, tá? Nós não vamos confundir setor público com privado, não, tá? No setor público, nós vamos encontrar as vacinações apenas nas atenção básica, ou seja, nas equipes de saúde da família. Ah, eu quero vacinar, tá? Vacina. Vai na sua ESF, tá? A sala de vacina está disponível na UBS, Unidade Básica de Saúde, que por conseguinte é o seu ESF. O técnico de enfermagem tem a função de vacinador, sob a supervisão do enfermeiro da unidade. Então, vocês que estão aí cursando esse curso técnico de vacinação, saibam que a função de vacinador é do técnico e o enfermeiro supervisiona. É até meio chato falar isso, acontece muito do técnico de enfermagem saber mais vacina do que o próprio enfermeiro. Porque o enfermeiro ele vai ficar por outros serviços e literalmente esquece e abandona o técnico. Não é o certo, não é o correto, tá? Mas acontece, tá? E isso não é legal não. Por isso que o enfermeiro tem que estar atualizando e o técnico também. E não é aquela questão de técnico achar que é só obrigação do enfermeiro saber as coisas. Não, a obrigação é dos dois, tá? A equipe da ESF realiza a verificação da caderneta. Nós sabemos que todo brasileiro tem que ter a sua caderneta de vacinação ou seu cartão de vacinação. Isso é obrigatório para muitas situações, principalmente nós que somos profissionais de saúde. Questão de emprego, por exemplo, tem local que você vai e você só toma posse se você tiver todo o seu cartão completo. Estágio, se você for estagiar, você aí, aluno que está pretendendo estagiar, você só vai poder estagiar se você tiver o seu cartão de vacinação completo. Você vai viajar para um outro país, você vai ter que também ter seu cartão de vacinação completo. Hoje tem empresas que só aceitam que você trabalhe nessa empresa se você tiver sua caderneta de vacinação completa. Aqui muitas empresas já chamou a mim e os outros enfermeiros para irem lá nas empresas vacinarem os funcionários. Porque está tendo muita fiscalização e vamos dizer aí, uma pessoa lá, um trabalhador lá em X empresa, pega um tétano. Tétano tem vacina contra tétano. Aí pegou essa doença lá no serviço, a empresa vai ter que arcar com tudo, coisa que ela poderia ter prevenido. Aí vai vir multas e mais gastos para o empregador. E aí, ou seja, por isso que eles hoje não aceitam trabalhadores sem o cartão de vacinação completo. Então, para vocês aí que já estão fazendo o curso técnico, se vocês ainda não têm o cartão de vacinação completo, pode procurar a unidade de saúde. Você sabe que é de segunda a sexta-feira as vacinas vão estar lá e completem o cartão de vocês, tá ok? Encaminham, certo? Isso aqui tranquilo. É porque a gente falou, né? Fundamental aproveitar as oportunidades para vacinar. Ou seja, você está tendo tempo, está tranquilo, vai lá e procura a unidade de saúde para vacinação, tá? Lá você vai ser bem atendido, vai receber a orientação pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro, tá ok? Quem são os maiores frequentadores das salas de vacinação? Gestantes, no caso aqui, nutris, puérpera. Ali no canto ali uma gestante, idosos, tá? Então a gente vai ver, pessoal, que são pessoas o que mais susceptíveis à doença. Por quê? Uma criança, geralmente ela não tem o sistema imunológico dela não é tão completo quanto o sistema imunológico de um adulto. A gestante, ela está cuidando o quê? São duas vidas. Tem situação, tem medicação, tem questão que a gestante não pode estar entrando em contato. Então é muito perigoso. O idoso que também frequenta muito a sala de vacina,
ele também está suscetível a doenças. Então o idoso ele já tem uma imunidade baixa. É o que a gente está vendo com o coronavírus aí no mundo. O idoso. Por que o idoso está mais morrendo? Primeiramente porque o sistema imunológico dele é mais baixo. Então o que acontece? E tem micro-organismos que são resistentes. Não adianta só vir o álcool não, que não vai adiantar não. Tem que ter um processo de esterilização. Por isso que vocês vão ver que a vacina é estéril. A gente tem que ter todo um cuidado com a agulha, com a seringa para não contaminar. Porque muitas vezes esses micro-organismos que são resistentes vão contaminar pessoas que estão mais suscetíveis à doença. Então por isso que nós temos que ter todo esse cuidado, tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal, falando um pouco mais. Organização da sala de vacina. Eu vou pausar o vídeo aqui, nesse momento, tá? Já deu 20 minutos. Pra gente tá continuando e também eu não perder o material do vídeo aí. Vou pausar e pra gente continuar, tá? Vou salvar esse vídeo até aqui.